Fala pessoal, primeiramente quero desejar um bom dia a todos vocês, tá bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, ok? E na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os hebreus, tá bom? Os hebreus, que na verdade são uma civilização que existiu há muito tempo atrás, antes de Cristo, ok? E que um fato importante sobre a civilização hebraica, né, dos hebreus, que é o seguinte, né? Nós, historiadores, temos poucos relatos, tá, históricos e fontes históricas sobre esse povo. O que temos, na verdade, são os 10 mandamentos e uma parte da Bíblia que se chama, um capítulo, né, que se chama sobre o Êxodo, né, que comenta um pouco sobre esse povo hebraico, perdão, tá bom? Vou começar nossa aula de hoje aqui, tá? E só um minutinho que eu vou pausar aqui o meu vídeo. Então, Então, vamos lá, tá bom, pessoal? Os hebreus eles são conhecidos como os israelitas, tá? Ou judeus, na verdade. Eles são antepassados do povo judeu, que os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo, coisa que eu vou falar para vocês aqui nessa nossa aula, tá bom? Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se nas interpretações de textos do Antigo Testamento, tá bom? Que na verdade foi os 10 mandamentos, né? Que o que vem falando sobre os 10 mandamentos é o nosso Antigo Testamento, que na verdade é a primeira parte da Bíblia, tá? Esse Antigo Testamento ele foi escrito com base na tradição oral dos hebreus, tá? Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas das outras formas éticas e morais da sociedade que eles estavam vivendo, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que esse texto está repleto de símbolos e sua interpretação é bastante difícil até os dias de hoje, tá? Deu para vocês entenderem um pouquinho como, né, essa parte da fonte histórica do que a gente conhece do povo hebraico, dos hebreus? Acho que sim, tá? Esses vestígios dos povos hebreus, né, eles continuam sendo encontrados e eles contribuem para lançar novas luzes sobre as histórias dos hebreus. Eu vou começar aqui para vocês sobre a origem desse povo, tá? Esse povo, ele inicialmente vivia na Mesopotâmia, que era um povo nômade e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado, tá? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, foram para a Palestina, onde fica hoje o Israel, orientação de Abraão, em busca da terra prometida, que é a terra prometida de Canaã, tá? Anos depois de decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus eles foram para o Egito, onde passado algum tempo eles começaram a ser escravizados, sendo libertos da escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mar para que os hebreus fujam do regresso à Palestina, tá bom? O que é importante ressaltar, né? Essa escravidão que o povo hebreu, né, sofreu em cima da civilização egípcia naquela época, ela perdurou de 400 a 430 anos, tá? Ou seja, foram 4 séculos de escravidão. Eu posso igualar, né, a data, não a data, né, mas a quantidade de tempo com a escravidão que ocorreu aqui no Brasil entre 1500 a 1800, tá? Só que um fato muito interessante é essa escravidão que o povo hebreu sofreu em cima da civilização egípcia foi muito diferente, tá? Eles faziam trabalho forçado e, além disso, muita parte da sua colheita e do seu gado era dado para esses povos egípcios, tá? No Antigo Testamento da Bíblia, há muitos relatos sobre esse povo da antiguidade de origem semita. Eu vou ler para vocês agora um trecho do Êxodo sobre essa travessia do povo hebreu no Mar Vermelho, tá? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se um seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Em Êxodo 14, 21-23, tá? Esse é um dos versículos que, acho que, eu não sei se se chama versículo, dá bom, pessoal, que eu nunca parei para estudar realmente a história da Bíblia, mas é um trecho que fala bastante sobre essa história desse povo, do povo hebreu, né? E a gente não tem, né, nenhuma fonte, uma fonte histórica, se esse abertura do mar aconteceu ou não, tá? Só para deixar avisado isso com vocês, nada
comprovado cientificamente nem da existência desse povo hebreu assim por parte, tá bom? Então vamos lá, eu já falei sobre a origem do povo, espero que ficou tudo bem tranquilo e nada muito difícil. Agora eu vou falar sobre vocês sobre a economia desse povo, né? Ou seja, o que eles faziam para viver. Enquanto eles dedicavam-se na pecuária, né? Ou seja, na plantação e tudo mais, eles eram seminômades. Ou seja, na história desse povo, eles viviam andando por cidades e cidades até acharem terras melhores para colheitas e para a criação de gado, tá? Tem um relato histórico que eles foram até o Rio Nilo, tá? Viveram também ali na margem do rio Eufrates e tudo mais. Isso é bem interessante ressaltar, porque a gente estudou isso há umas 3 ou 4 aulas atrás, tá bom? Então, eles passaram a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário, tá? Por isso que eu falei para vocês que eles não eram totalmente nômades, eles eram semi-nômades, tá? Eles andavam, encontravam, mantinham a localidade dali e depois eles saíam, tá? A economia tá ok. E a religião? A religião primitiva do povo hebreu, né, da civilização hebraica, era o judaísmo, tá? Os hebreus eles eram monoteístas e cultuavam a Javé. O que é monoteísta? Monoteísmo é uma pessoa que acredita em um só Deus, tá? É a crença em apenas um Deus. Cultuava apenas um, ok? A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, como eu falei para vocês, que foi escrito por Deus nas tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai, tá? Pessoal, falando um pouco desse lance de religião, eu acho interessante ressaltar o seguinte: a religião judaica, a religião cristã e a religião islâmica, as três estão totalmente entrelaçadas, tá bom? Uma basicamente dependeu para a criação da outra. Eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso para não ter nenhuma difusão, tá? Ninguém se desentender, ok? Para não ficar também nenhuma dúvida, né? E eu acho que futuramente em sala de aula, se alguém tiver alguma dúvida, eu vi no meu privado no WhatsApp, eu respondo para vocês, tá? Um pouco dessa diferença entre o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tá? E por que essas religiões têm alguma coisa a ver com a outra? Uma bebeu quase da fonte da outra, tá? O judaísmo é como se fosse uma matriz dessa religião, ok? Vou falar da sociedade do povo, da sociedade hebraica, né? Do povo hebreu, porque na verdade era isso que o povo hebreu era. Os hebreus, né? Na verdade, eles não eram um território, mas sim uma sociedade. Eu acho importante ressaltar isso, tá, gente? Que na história, né, do mundo, e assim por diante, eu acho que uma civilização ela costuma ser mais importante do que um território, tá? Porque uma civilização ela carrega um peso de uma nação, um patriotismo, tá bom? É uma representatividade de um povo. Deu para entender ou ficou um pouquinho difícil? Ficou um pouco difícil, venham até mim no meu privado, vão anotando aí tudo que eu tô falando e vocês me enchem de pergunta, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, ok? A governação do povo hebreu passou por 3 períodos, que foram patriarcas, seguidamente de juízes e finalmente os reis. Tá? Patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Os juízes foram Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E os reis foram Saul, Davi e Salomão. Eu não sei se uma grande parte da nossa turma é cristã e tudo mais, mas se vocês forem pararem para ler a Bíblia, né? Não só o Antigo Testamento, mas o Novo também, acho que vocês vão encontrar bastante relato do povo hebreu muito mais detalhado e muito mais de conhecimento, tá? Eu indico até a leitura, tá? E quem quiser saber um pouco mais, tá aí uma ótima indicação. Após a morte do rei Salomão, na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social que era oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formado por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá, tá bom? Israel e Judá. Foram divididas essas 2 tribos. Eu vou até pegar aqui o livro para vocês verem. Na página 233, vocês vão ver essa divisão, tá bom? O que está em amarelo é o território de Israel e o que está em verde é o território de Judá. Essa divisão ela gerou inúmeras guerras até os dias de hoje, tá? Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios. Isso, coisa que a gente aprendeu a matéria atrás, tá bom? Falei com vocês em relação dos assírios, dos povos babilônicos, tá?
Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se, que ficou conhecido como a diáspora judaica. Ficou alguma dúvida em relação à sociedade judaica, pessoal? Eu espero que não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês venham até mim, tá bom? Eu estou falando um pouco rápido, eu estou correndo muito com a matéria, está todo mundo conseguindo entender minha linha de raciocínio? Eu espero que sim, tá? E por último, eu vou falar sobre a herança cultural que o povo hebreu deixou, né, para a gente até os dias de hoje, tá? Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea, tá? Por quê? Os hebreus eles construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, tá? Ou melhor dizendo, o Templo de Salomão, que foi destruído pelos romanos e ficou sobrando apenas um muro, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade, tá? Esse Templo de Salomão que foi destruído, que vocês conseguem ver uma imagem, né, da estrutura dele na página também 233, ok? Pessoal, essa é a nossa matéria de hoje, tá? E na semana que vem eu vou falar para vocês sobre os persas. O que é importante eu ressaltar para vocês sobre essa nossa matéria em relação dos povos fenícios, hebreus e dos persas? Os fenícios, eles foram fortíssimos, né, em relação das grandes navegações marítimas, tá? Vale ressaltar isso, não podemos esquecer disso. E o povo hebreu, ele faz parte de uma importante civilização, porque em relação à fé, tá? Uma civilização que vai trazer consigo uma fé e o monoteísmo, tá? A cultuação de apenas um Deus e a religião judaica, tá? E na semana que vem eu vou falar sobre a importância, né, do que podemos, qual a importância e por que devemos estudar os povos persas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, tá bom? Vou desejar para vocês um bom dia, tá? Qualquer dúvida, vem até meu WhatsApp. Peço desculpas às pessoas que eu deixei de responder, ok? Porque meu WhatsApp ele tá ficando muito cheio. Às vezes eu não consigo ler mensagens, eu fico às vezes com 50 mensagens de alunos para tirar dúvida. Eu peço perdão se eu deixei alguns de fora, tá? Para o nosso dever de casa, eu vou passar para vocês da página 239, tá? Só vou passar duas questões, que vai ser a questão número 4 e a questão número 5, tá? A questão número 4 é pessoal, ok? Quero faça um texto bem elaborado, por gentileza, e não esqueçam de postar no portal. Lembrando que, pessoal, o portal tá ruim para acessar qualquer tipo de coisa. Façam o seguinte, calma, respira. Façam atividade durante o nosso horário de aula, fotografe durante a parte da tarde ou da noite, vocês vão lá e postam, tá? E se vocês forem esquecer, se isso, Deus me livre, vai acontecer, coloca o telefone para despertar e pode estar lá no alarme assim, ó. Postar dever de história, tá bom? É basicamente isso, tá bom? Quem tiver com dúvida em qualquer coisa, venha no WhatsApp. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Valeu, pessoal. Tamo junto.